Olá, aqui é o pastor Marcos Duarte e este é o Semana de Vitória. Hoje eu quero pensar com você sobre um tema que tem ocupado a minha mente e o meu coração nesses últimos dias. Quero falar contigo sobre os montes e os vales da nossa vida. É sabido por quase todos nós que a vida humana acontece entre altos e baixos, os montes e os vales. Todos vivemos preciosas experiências de alegrias, mas também dolorosas experiências em que a tristeza nos assalta. Todos nós já ocupamos alguns lugares e posições em que nos sentimos totalmente titulares ali. Parece que aquele lugar foi preparado sob medida para nós, mas também já vivemos momentos de um completo senso de inadequação quando nos perguntamos: o que eu estou fazendo aqui? Quero, no entanto, considerar que entre os altos e baixos da vida se tira uma média, onde não somos estrelas, nem anjos. Somos apenas pessoas normais, vivendo as experiências normais da vida humana, tendo picos de glórias e algumas crateras de sombras e dúvidas. Entre os ganhos e as perdas que temos, se forma no final de cada ano um certo PIB espiritual e moral, a partir das experiências diversas, desde aquelas em que demos as respostas, bem como aquelas em que fizemos as perguntas, porque não importa o quanto sejamos inteligentes, não temos respostas para tudo. Todos nós amamos os lugares mais altos, afinal, ali nós temos mais notoriedade, estamos por cima. Nos altos montes nós temos mais luz e menos sombras. Eu tenho pensado esses dias naquela emblemática passagem da transfiguração de Jesus diante dos seus discípulos, que está registrada no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 28. Penso que aquele acontecimento representa muito de como deve ser a nossa vida, os nossos altos e baixos, glórias e sombras, todos com os seus devidos propósitos. Bom, no versículo 28 encontramos Jesus subindo ao monte com eles. Jesus estava levando Pedro, Tiago e João ao monte. Algo já me chama a atenção aqui. Por que não subiram todos os discípulos? Infelizmente, é assim mesmo. Muitos passam a vida toda nas planícies e nos vales, sem nunca viverem experiências impactantes com Deus. Para muitos, Deus está apenas nos escritos da Bíblia e no testemunho dos que já estiveram com Ele pessoalmente. Mas Jesus subiu com os três. Lá no alto daquele monte, Jesus se transfigurou diante deles e eles viram a Jesus glorificado. Foi uma experiência de arrebatar o coração, de emudecer a voz, de estremecer as pernas. E ainda apareceram no alto daquele monte Moisés e Elias, também glorificados. Quando Pedro conseguiu falar alguma coisa, ele expressou a sua brilhante ideia. Senhor, é bom demais estarmos aqui. Eu queria sugerir ao Senhor que fizéssemos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. Daí ficaríamos aqui. Esquece o resto, esquece tudo, deixa tudo para lá. É bom demais estar aqui. Sabe o que eu penso? Pedro tinha sua casa e agora ele não pensa nem numa tenda para ele no alto daquele monte. Que experiência é essa que sobrepõe aos desejos mais comuns e essenciais da vida humana? Que
encontro é esse que faz ele achar uma casa desnecessária? Faz ele esquecer até que precisa se alimentar. Essas experiências são essenciais para uma vida espiritual vitoriosa. Mas no verso 37 temos a próxima fase. Pois a Bíblia diz que eles desceram do monte. Sabe por quê? Porque a vida não é feita só de montes. Os montes são necessários. Precisamos subir a este lugar incomum da presença de Deus, onde o nosso coração é completamente arrebatado deste mundo. Mas temos uma missão a cumprir, e a nossa missão, por muitas vezes, é no vale. Se no monte a nossa face brilha, no vale a nossa face ilumina. Se no monte recebemos as leis de Deus, nos vales proclamamos as leis do Senhor. Não como alguém que simplesmente leu em algum lugar, mas como alguém que esteve na presença de Deus. Quando eles desceram do monte, havia uma grande multidão esperando por Jesus. Tinha inclusive um homem clamando por seu filho único, que estava aprisionado nas trevas. Nas sombras daquele vale haviam milhares de pessoas clamando por luz. Talvez você esteja se perguntando: onde é esse monte? Seria mesmo um monte físico? Não, esse lugar é espiritual. Você pode ir sozinho ou com alguns poucos ou muitos amigos que também tenham fome por Deus. Esse lugar pode ser o quarto da sua casa ou aquela pequena reunião de oração que acontece enquanto outros assistem filmes, dormem, trabalham ou não fazem nada. Neste lugar espiritual, temos um vislumbre do céu, o que já é suficiente para que o nosso coração seja arrebatado das coisas deste mundo. É claro, quem sobe a esse monte da presença de Deus tem uma vida extraordinária também no vale. Penso que a nossa missão de vida envolve trazer a luz do monte para as sombras dos vales, bem como influenciar o máximo possível de pessoas a subirem ao monte da presença de Deus. Suba os montes e tenha o seu coração arrebatado pela presença de Deus. Desça os vales e cumpra a sua missão, pois no final, depois da missão cumprida, estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus te abençoe ricamente. Tenha uma semana de vitória.